Amigas e amigos, vamos falar agora sobre como administrar os medicamentos. Na verdade, os medicamentos podem ser administrados aos pacientes através de diferentes vias de administração. Existem duas principais grandes vias, que são a via entérica e via parentérica. A via entérica, o medicamento passa pelo tubo digestivo, é uma definição tão clássica e muito simples. Após que a via parentérica, o medicamento não passa pelo tubo digestivo. Então, temos exemplos das vias entéricas, a via bucal, que consiste em levar o medicamento na forma farmacêutica adequada, coloca entre a bochecha e a gengiva. E aquela temperatura do local, a salivação, vão permitir que o medicamento se dissolva e seja absorvido. Tem a via sublingual, que consiste em colocar o medicamento debaixo da língua. Também não precisa pôr água nesse caso, porque o medicamento, por causa daquela saliva e a temperatura do local, vai se dissolver e a vascularização local vai permitir que haja absorção do medicamento até na corrente sanguínea. Temos a via oral, em que a principal característica é a deglutição ou engolir o medicamento. Pode ser em comprimido ou cápsula dry ou drageia, que tem que se tomar com a ajuda de água, ou se for uma suspensão ou solução, não precisa de água, porque já é um líquido em si. E a via retal é caracterizado por introduzir o medicamento na forma farmacêutica adequada sobre o reto. Então, na via parentérica, nós dissemos que o medicamento não passa pelo tubo digestivo. A via parentérica pode ser direta ou indireta. É direta quando o medicamento, para sua administração, tem que se perfurar a pele, isto é, por meio de uma injeção. A passo que indireta não precisa de uma injeção, isto é, não precisa perfurar a pele. Vamos ver exemplo da via direta. Temos intramuscular intravenosa ou endovenosa. Temos a intramuscular, temos a subcutânea, intradérmica, intracardíaca, intraarterial, intratecal ou intraraquidiana, peridural, intraarticular e intraarticular. E a via indireta temos, nesse caso, a via respiratória ou inalatória, a via cutânea, a via conjuntival, intracanal e genitourinário. Então, para casos específicos das vias entéricas e parentérica indireta, não é? Os medicamentos são tomados com água, não é? A temperatura ambiente, nada de sumo, nada de água gelada ou quente, nada de refresco. Mas nesse caso, esses medicamentos que são tomados com água são comprimidos, cápsulas ou drágeas por via oral para serem deglutidas. Ou seja, podem ser introduzidos por aplicador. Nesse caso, para o caso da via retal, precisa de um aplicador para aplicar lá ou introduzir o supositório ou cápsula retal. E para a via também genitourinário, precisa de um aplicador para aplicar creme ou gel ou pomada vaginal. Ou esse medicamento podem ser espalhadas ou esfregadas, nesse caso sobre a pele, ou podem ser gotejados sobre alguns orifícios, como por exemplo no ouvido, onde usamos gotas auriculares, no olho, onde usamos gotas oftálmicas ou pomadas. Aliás, no olho não são gotas, mas são pomadas oftálmicas ou colírios. E no nariz usamos gotas oftálmicas. Então, é isso. A via sublingual e a via bucal não precisam de água. E nesse caso, para a via parentérica direta,
Bem, usamos aqui injeção. Então, essa injeção pode ser intradérmica, endovenoso, subcutâneo ou intramuscular. Se a administração tem que se fazer via intradérmica, a posição da seringa com a agulha tem que comportar um ângulo de 10 graus. Para a via endovenosa, o ângulo do posicionamento da seringa com a agulha é de 25 graus. Para a via subcutânea, o posicionamento da agulha com seringa tem que ser de 45 graus. E para a via intramuscular, a posição é de 90 graus. Os enfermeiros têm uma aula específica que são explicados bem e têm tido aula prática para aprender como se aplicar a injeção. Então, isso pode ser só uma curiosidade. Depois, nas aulas de enfermagem, vocês vão aperfeiçoar melhor no laboratório humanístico e no hospital no tempo de estágio de cuidados de enfermagem. Ou aula de enfermagem, ou fundamento de enfermagem, por aí. Então, a administração dos medicamentos, tanto por via entérica quanto parentérica, obedece a algum horário ou intervalo de tomo, que podem ser a cada 4 horas. Então, cada 4 horas, muitas das vezes, para facilitar, põe-se 1 mais 1, 1 mais 1, mais 1, mais 1. Significa que a pessoa tem que fazer 6 doses por dia. Isto é, a pessoa tem que tomar o medicamento 6 vezes por dia. Existe outro intervalo que é a cada 6 horas, em que a pessoa tem que tomar 4 vezes por dia, que é 1 mais 1, mais 1, mais 1. A cada 8 horas tem que tomar 1 mais 1, mais 1, que são 3 vezes ao dia. A cada 12 horas, que é 1 mais 1, que são 2 vezes por dia. E a cada 24 horas, que é 1 vez ao dia. Então, por dia, nesse caso, 1 vez ao dia pode ser se fazer dose única diária. Isto é, tem que se fazer esse medicamento diariamente durante o tempo preconizado pelo prescritor ou pelo clínico. Ou pode fazer dose única. Se não é dose única, é tomar esse medicamento que te deram nessa altura só nesse dia. Ao passo que dose única diária, você vai ter que repetir tantas vezes durante a semana, ou durante o mês, ou durante o ano, mas desde que tome 1 vez por dia. Mas dose única é só dose única. Tomou nesse dia, nessa hora, acabou. Temos exemplos de algumas formas farmacêuticas e via de administração. Por exemplo, formas farmacêuticas sólidas. Via oral, temos comprimidos, pastilhas, comprimidos de ação prolongada, comprimidos com revestimento entérico, cápsulas, pós e formas efervescentes. Temos formas líquidas. Temos, para via oral nesse caso, temos xaropes, soluções, suspensões, emulsões, elixires e tinturas. Temos formas farmacêuticas de aplicação tópica. Temos loções, cremes, pomadas, pastas, soluções, emulsões, pós, géis, pensos transdérmicos, lenimentos e suspensões. Temos formas farmacêuticas administradas por injeção. Atenção! O que são injeções? São soluções ou suspensões de substâncias químicas em veículo aquoso ou oleoso, mantidos estéreis, significa sem micro-organismos, sem contaminação, não é? Usadas para administração parenteral direta. Então, quais são essas formas farmacêuticas? Temos soluções, suspensões e emulsões apenas. Mas não é qualquer solução, não é qualquer suspensão e nem é qualquer emulsão. Tem que ser soluções, suspensões e emulsões preparadas com toda a esterilidade e destinadas para ser administradas por via parentérica direta.
Temos também formas farmacêuticas administradas através das mucosas. Temos para a via retal, atenção, administra-se supositório, enema e cápsulas retais. Não funciona levar supositório vir administrar na via genitourinária. Isto é errado. Aliás, estava a dizer, se existem supositórios que só devem ser administrados por via retal. Só apenas. Não é qualquer supositório, tipo, já que tem esse supositório aqui na via geniturinária, também tem supositório. Então qualquer um pode administrar por via geniturinária ou não. Existe específico para via geniturinária, existe específico também para via retal. Não podemos confundir, temos que ler sempre com atenção. Temos via ocular. Via ocular administramos colírios, que são gotas oftálmicas e pomadas oftálmicas. Via nasal e auricular administramos soluções, pomadas e spray. Via geniturinária administramos ovos, comprimidos vaginais, pomadas, supositório e cremes. Mas ultimamente supositório é muito difícil ser encontrado um supositório para administrar por via geniturinária. Mas existem, mas é muito difícil. E nesse caso temos formas farmacêuticas gasosas, que são aerossol, nebulizadores e spray. Depois daqueles detalhes, coloquei aqui alguns anexos que eu vou passar assim de forma mais rápida. Por exemplo, tem aqui algumas medidas. Diz qualquer que seja a forma de apresentação do medicamento, já vimos lá, pode ser xarope, comprimido, drage, a cápsula. Deve ser administrado ao paciente, nesse caso, na dose adequada ao seu peso ou à sua idade. Muita atenção. Então, tanto é comprimido ou é injetável, que nesse caso injetável vem em forma de ampola ou frasco. A concentração do princípio ativo é expresso em gramas, miligramas ou microgramas. Então temos que ter muita atenção em controlar e deduzir bem os cálculos. E temos que ter muita atenção. Um medicamento pode apresentar-se em diversas formas farmacêuticas. Por exemplo, podemos encontrar um paracetamol em supositório, em que esse supositório pode ser de 125 mg, de 250 mg. Também podemos encontrar o paracetamol em forma de comprimido. Também podemos encontrar paracetamol em forma de xarope. E também podemos encontrar o paracetamol em forma de suspensão. Então, muito cuidado, muita atenção no momento de ver os medicamentos, a forma farmacêutica, o local e a via de administração. Temos que ter muita atenção. Então, aqui temos mais ou menos algo que vimos lá acima como forma ilustrativa. Quando você reparte um comprimido em 4 pedaços, correspondência de um quarto ou um pedaço, nesse caso depois de repartir o comprimido em 4 pedaços. Tem aqui metade do comprimido, tem um comprimido inteiro, tem um comprimido e metade. Então a coisa funciona assim. E para os medicamentos em forma líquida, não é? Trabalhamos com mililitros. 1 mililitro assim é igual a 1 mililitro. 1 litro é igual a 1000 mililitros. Então, os frascos em si, principalmente para administrar por via oral, tem um copinho lá já graduado. Então é fácil trabalhar com ele. Mas se não existem certas colherinhas que algumas vezes nós podemos fazer conversão. Ou dentro do próprio frasco tem lá uma colherinha que nós podemos usar, mas se não tem, automaticamente vamos usar a colherinha de casa. Por exemplo, uma colher de chá é igual a 5 ml e uma colher de sopa é igual a
15 ml. Então, esse é o exemplo de uma colher de chá. Então, aqui temos 3 colheres de chá. Então, 3 colheres de chá é igual a uma colher de sopa, essa grande. Então, aí tem-se, vai ter que dar 5 ml, 2,5 ml, 10 ml, 15 ml. É só usar a cabeça com esses dados e tudo é possível. Se aquele copo graduado no frasco não te ajudar ou se não tiver. Então é só usar a cabeça, analogia, aqueles cálculos e pronto. Agora, se você quer confirmar se de facto essa tampinha é de 2,5 ml ou 5 ml, ou essa colherinha, os mililitros dele, como é que funciona, use a seringa. Vai ter que expirar a água, não é? E até ao mililitro correspondente à seringa e põe na colherinha, daí vai confirmar. Pode não encher exatamente ou pode transbordar, né, um pouquinho, porque sempre existe uma margem de erro. Mas você adverte, ok, embora exista essa pequena diferença, corresponde àquilo que se diz. Tá certo? Então, essa é uma forma ilustrativa de administrar alguns medicamentos, principalmente para crianças, quando nós não temos alternativa, porque isso aqui só é um recurso quando nós não temos alternativa. Não temos xarope, não temos suspensão, nem solução para administrar por via oral, só temos comprimido ou cápsula. E nós não podemos deixar a criança morrer, não é? Agora, começamos a fazer esse ajuste de repartir o comprimido, abrir cápsula, mas não é seguro. Mas como não temos alternativa, acabamos fazendo, não é? Então, depois de você repartir o comprimido, põe numa colher e tritura. Tanto se for cápsula, você tem que abrir cápsula com cuidado e retirar a quantidade que deseja. Então, eu na aula de cálculo de dosagem, eu já dei mais ou menos esses truques, como é que você tem que fazer. Vamos supor que você quer dar a uma criança 125 mg de uma cápsula de amoxicilina. Como é que vai fazer? Vai recortar? Não é possível. Então, vai ter que entornar todo o pó num papel bem limpo. E você tenta fazer a garantia de dividir aquele pó em 2 metades iguais. Logo aí fica com 250 mg e 250 mg. É um valor aproximado, não se tem certeza. Depois daquelas 2 metades aí, vai ter que dividir também aquelas metades depois em 2 também iguais. Então aí passará a ficar com 4 áreas depois iguais. Então, nessa tentativa, você vai levar uma parte, vai pôr na colherinha, vai dissolver da criança. E assim sucessivamente. Mas tem que garantir que não haja contaminação daquele pó. Mas eu volto a dizer uma vez, não é tão seguro. Só a gente faz isso quando não tem alternativa. Certo? Então, sabendo que o medicamento amarga, não podemos esquecer de adicionar açúcar ou mel que basta e água fervida, em que essa água é água que arrefeceu e damos à criança. Não podemos preparar o medicamento com água não arrefecida, porque lá contém vários minerais, em que esses minerais podem interferir nas propriedades físico-químicas do medicamento. Então, temos que ter esse cuidado, essa atenção. E temos que recomendar às mães de forma adequada. E se a mãe não for possível fazer, obrigatoriamente temos que internar a criança para nós fazermos no hospital. Isso já vimos anteriormente, mas quando, por exemplo, diz dose... Bom, essa forma não é adequada de explicar assim, dizer que toma medicamento de 12 em 12 horas, não é tão adequada. Mas é usada, mas a forma adequada é dizer a cada 12 horas. Se a primeira dose a gente faz 10 horas, tem que contar naquele momento hora zero. Contar 12 horas. Quando chega a 12 horas, tem que tomar.
Não chegar a 12 horas, por exemplo, aquele de 12 horas em ponto, não. Tem que ser, por exemplo, se toma 10 horas, começa a contar. 11 horas, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, você vê aqui. Às 22 horas você tem que tomar a segunda dose. Assim sucessivamente. Então, o cálculo a partir da hora zero faz assim. Então, se é a cada 8 horas se faz a hora zero, tem que tomar. Se tomou 7 horas, tem que começar a contar 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, daqui passam 8 horas. Então, às 15, você tem que tomar de novo o medicamento. E das 15 vai contar de novo quando é que vai calhar 8 horas de tempo. Assim sucessivamente. Se for 6 horas, a mesma coisa. Se for também 4 horas, a cada 4 horas vai ser a mesma rotina. Evitemos dizer tomar ao amanhecer e ao fim da tarde. Epa. Essa é uma linguagem mais usada, mas farmacologicamente não traz segurança. Tomar, por exemplo, ao amanhecer, ao meio-dia e ao deitar também não há segurança. Imagine você tomou um medicamento 6 horas, ao meio-dia são 12 horas e ao deitar eu vou me deitar 17 horas. Então vamos lá ver o intervalo. Significa que eu não vou obedecer 8 horas, a cada 8 horas vou ter que tomar a menos essa hora por causa dessa linguagem. Existe outro que dizem tomar mata bicho, almoço, jantar. Imagina a pessoa não mata bicho, não vai tomar, não almoça, não vai tomar, não janta também não vai tomar. Então temos que melhorar a linguagem, não é? E sempre temos que garantir que o paciente percebeu exatamente a recomendação que nós demos sobre como tomar o medicamento, certo? Então essa forma de tomar amanhecer, anoitecer, entardecer, temos que esquecer mesmo, não é uma forma adequada. Toda a população é ciente, percebe mais ou menos como tomar medicamento, sei lá o que. Então temos que tentar convencer para ver se mudamos esse hábito de dizer de manhã, tarde, noite, almoço, mata-bicho, jantar. Temos que modificar. Onde é obrigatório, vendo que as condições da nossa população não nos ajudam, podemos arriscar, mas não é tão seguro, não é? É mais ou menos isso. Depois tem esse pormenor aqui. Temos que ter cuidado ao administrar medicamento por via oral. O paciente vomitou antes de 30 minutos. Aquele medicamento não teve efeito. Devemos repetir aquela dose. Senão que ainda não começou a tomar. Mas se vomitou se vomitou depois de 30 minutos, não precisa administrar de novo outro medicamento. Vamos esperar a segunda dose. Mas se for antes de 30 minutos, temos que administrar. Depois não precisamos administrar, certo? Nós temos aqueles nossos cartuchos que vêm com essas indicações aqui. Aqui ao nascer do sol, essa vivacidade do sol na verdade não corresponde 12 horas, mas corresponde ao meio-dia. Posso dizer, se calhar, das 10 às 14 horas. Aqui simboliza quando o sol já está a se deitar e aqui é o aparecimento da lua. Então, se o medicamento é para tomar a cada 4 horas, aqui considera 6, 14 e 22. Não, desculpa. Se é para tomar a cada 4 horas, considera 6, 12, 18, 0 horas. Se é para tomar 3 vezes por dia, considera 6, 14, 22. Mais uma vez, se é para tomar o medicamento a cada 6 horas, vai ter que tomar 6 horas, 12 horas, 18 horas, 0 horas. Se é para tomar 3 vezes por dia, aqui a cada 8 horas, é 6 horas, 14 horas, 22 horas. Tá bem? Se é para tomar uma vez ao dia, você procura se quer tomar quando o sol está aqui, ou quando está aqui, ou quando está aqui, ou quando está aqui. Depende. Então, melhor escolher a hora fixa.
Se é para tomar uma vez ao dia, se é para a noite, ao deitar, põe aqui. Se é para o entardecer, põe aqui. O melhor horário que vai te facilitar, que será confortável para o paciente. Ou é de manhã também, põe aqui, depende. Evita dizer que o doente, quando dorme, não precisamos lhe acordar para tomar medicamento. Isso está errado. O doente está doente. Tem que obedecer o horário da toma de medicamento. Não é do tipo, é 22 horas, não podemos marcar para tomar medicamento, ou não podemos explicar assim. Não é verdade isso. Tá certo? É isso. Então, aqui não está explícito, ou não tem espaço para sugerir a frequência de toma a cada 4 horas. Não está. Isso aqui está mais para a cada 8 horas, a cada 12 horas, a cada 6 horas e uma vez ao dia. Então, imaginemos se quer tomar o medicamento a cada 12 horas. Tem que colocar aqui 6 horas. E tem que colocar aqui de novo. Não sei se vai calhar 18 horas. Vamos lá. 6 horas que aqui. Vamos por 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Exatamente, calha aqui 18 horas. Mas atenção. O horário da toma tem que ser cronometrado. Agora, se nós achamos que vai ser complicado para o paciente, então temos que explicar de modo que não lhe torne difícil a compreensão sobre como tem que tomar os medicamentos. Então aqui são ilustrações de como é que tem que fazer. Esse tem que só tomar a cada 6 horas. Aqui também. Aqui a cada 12 horas. Aqui mais aqui. Só. São algumas ilustrações. Esse é o comprimido inteiro, aqui é metade, aqui é um quarto. Perdão. Então, tem uma outra ideia aqui, que diz como evitar reações graves às injeções de penicilina e ampicilina. Esses são medicamentos que apresentam reações graves. A penicilina pode ser benzatínica, procaína, penicilina G. Então, tem tido reações muito graves. Você pode, durante um ano, administrar penicilina tantas vezes, mas chegar um dia que vai te complicar. Então, para tal que você tem que ficar, o que tem que fazer para evitar mais ou menos reações graves? Então, segundo aqui, no seu consultório tem que ficar com frasco de adrenalina ou dexametasona ou prednisolona. E você tem que injetar esse medicamento, deixar o paciente no seu consultório ou na sua enfermaria em observação durante 30 minutos. Se durante esse tempo não apresentar nenhuma reação adversa ao medicamento, pode dispensar para casa, marcar a segunda volta. Mas se durante esse percurso apresentar algum sinal diferente do ideal, então você tem que administrar a ampola que vai anular as reações adversas daquele medicamento. Se é adrenalina, se é prednisolona injetável ou se é dexametasona injetável, depende daquilo que vai ter naquele momento. O que é mais recomendado é que em nenhum momento você deve administrar as penicilinas. Tem benzatínica, procaína, penicilina G e ampicilina, sem que tenha mais ou menos essas ampolas de prednisolona ou dexametasona ou adrenalina. Senão o paciente vai ter reações adversas graves e não terá nenhum medicamento para anular as reações adversas e automaticamente poderá ter uma complicação grave e até pode evoluir a óbito. Então, esses são alguns exemplos. Então, aqui como é que você tem que montar a seringa da agulha. Então, está aqui usando uma pinça, colocar a agulha na seringa, tocando apenas na base da agulha e no botão do êmbolo.
não é? Então, tem aqui exemplos de ampola. Essa é uma ampola não aberta. Então, aqui é como se abre uma ampola. Então, você tem que partir aqui para aspirar esse conteúdo para usar. E se essa quantidade restar, você tem que acondicionar bem essa ampola para não haver contaminação. Mas de preferência a quantidade da ampola é para o uso em dose única, do tipo abriu, usou toda a quantidade, mas se acontecer caso que você vai aspirar apenas uma quantidade restar, então tem que acondicionar bem essa ampola para evitar que haja contaminação. E a seringa que você tem que usar para aspirar com ele depois de injetar o paciente não pode conter em nenhum momento uma sujeira, ou seja, depois de tirar dos seus plásticos, montar, não pode tocar em nenhuma outra superfície fora de ir ao contato com o medicamento. Então, ao encher a seringa, isso aqui se supomos já fechava até aqui. Então, depois de introduzir a agulha de lá dentro, então você tem que puxar esse botão. A medida que você estará a puxar, ele estará a puxar o conteúdo também até encher a seringa. Então, vamos supor que esse é um frasco, não é ampola. Então, segundo esse medicamento que está aqui, você pode aspirar, depois deixar, voltar a aspirar outra vez. Então, esse aqui tem tido uma tampa aqui de alumínio ao redor, aqui no meio tem uma borracha. Então, recomenda-se que leve um algodão com álcool umedecido, esfregar na borracha como forma de desinfetar ou de limpar. Depois levar a seringa com sua agulha, introduz aqui a parte da agulha, né? Introduz a agulha para encher a seringa, introduz a agulha aqui dentro e depois expira o conteúdo. Mas se essa penicilina não estiver diluída, você tem que aspirar a água primeiro com a seringa, depois introduzir aqui via essa borracha, vai levar a agulha que aspirou a água destilada, introduzir por meio dessa borracha e você vai vazar a seringa, o conteúdo da seringa aqui dentro. Depois vai agitar. O que se recomenda é que a seringa que usou para injetar água com ele aqui nesse frasco, não use a mesma língua para aspirar esse medicamento para administrar ao paciente, porque pode ocorrer risco de contaminação. Mas se não tem como, é só fazer tudo com a asepsia possível, não contamine a seringa, não é? Use para introduzir água, depois use a mesma para tirar o medicamento para administrar ao paciente. Mas o que se recomenda, usou seringa para introduzir o diluente aqui, tem que usar outra seringa para tirar o medicamento. Mas se não tem, vai ter que usar a mesma seringa. Atenção! Cada frasco tem o diluente específico e tem que ter muito cuidado. Um frasco deve diluir com um diluente que tem mesmo lote. Se não tiver muito mesmo lote, poderá ter algumas complicações, não é? Então tem que ter muito cuidado. Um frasco de medicamento diluir com o diluente ou água que tiver o mesmo lote. Então tenha muito cuidado. Caso não, existem alternativas possíveis, então é só averiguar, fazer tudo com segurança para o bem do paciente. Tem aqui o exemplo como é que se coloca a água num frasco. Tem exemplo de como é que se agita. Agitar bem o frasco até que o medicamento se dissolva. Depois tem aqui como é que se deve encher a seringa, a posição, como é que tem que ficar.
e o frasco como que tem que ficar. Então, essa é a posição de como encher a seringa depois de introduzir água. Então, este é o exemplo de como fazer sair o ar que estiver se calhar na seringa. Fazer sair todo o ar da seringa. Como é que se faz? Depois de expirar o conteúdo, mexe nesse botão um pouquinho para dentro. Então vai liberar todo o ar e depois daí vai aplicar ao paciente. Não pode aplicar o medicamento logo que tira do frasco sem fazer esse exercício de remover o ar. Porque se calhar se a seringa tiver o ar a administrar ao paciente, automaticamente aquele ar vai criar um êmbolo dentro do organismo. Isto é, o que pode obstruir algumas artérias ou veias e automaticamente vai bloquear a circulação naquele local e que pode culminar em algumas consequências drásticas. E injeção intramuscular, quais são os locais que se pode fazer? Tome nota, está aqui. Esse é o local ideal para se administrar. Aqui também. E aqui também na coxa é o local ideal. Não é? Então, tem que primeiro limpar a área. Com água limpa, associado a sabão, limpa a área e depois administra o medicamento. Não pode introduzir a seringa, depois tirar, depois introduzir de novo, não. Tem que introduzir de uma única vez, tá bem? E a injeção do medicamento tem que ser feita lentamente. Depois de tudo isso, tem que retirar a sua agulha e limpar a pele de novo, para evitar a contaminação e infecção. E significa que a esse ângulo que você faz, significa que estará a obedecer este posicionamento. O medicamento tem que vir aqui. Passa a pele, que é derme, depois passa a camada subcutânea até o músculo. Depois de chegar aqui a seringa, onde você vai começar a deixar o medicamento lentamente. E chegando aqui é o fim. Gratos pela atenção, espero que tenha sido útil para ti. Qualquer dúvida, escreva através da fonte dessa aula, desse conteúdo, escreva e vamos solucionar assim mesmo.